Se você permitir essa cultura, a tua empresa vai morrer. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, sobre cultura. Mas antes de começar, eu quero que você clique ali e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, pessoas que precisam melhorar a cultura da tua empresa. Eu tenho certeza que se você está me acompanhando aqui, você deve ter ouvido falar de um certo hino que foi tocado recente com uma letra diferente do que o hino brasileiro. Desfiles deste soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ali estavam presentes o Lula, estava presente o Boulos, entre outras pessoas ali do governo, com o objetivo de trazer no hino brasileiro uma nova cultura, que é a cultura da linguagem neutra. Mas meu objetivo não é falar sobre linguagem neutra, meu objetivo é falar sobre ou você estabelece uma cultura no teu país, na tua empresa, nos seus negócios, ou os outros estabeleçam cultura sobre o teu negócio. Cultura não é relativo, cultura é algo afirmativo, é algo que você precisa estabelecer, criar regras. Olhe, por exemplo, os 10 mandamentos. Deus deixou claro ali, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, entre outros, porque ele queria estabelecer a cultura do reino de Deus na terra. Lá no Velho Testamento ele já deixou 10 regras claras. Falou, tudo que tiver fora disso tem algo errado. Se você falhar em alguma desses mandamentos, você vai sofrer, ou você vai ter consequências do seu próprio erro. Quando nós falamos em empresa, nós falamos em ter uma cultura forte com o principal objetivo, ter uma empresa perene, que fature, que tenha lucro e que sobreviva às intempéries de todos os ambientes externos e internos. Quero dar um exemplo típico. Aqui na Goshenland, a empresa na qual eu sou CEO e fundador, nós temos uma cultura forte, firme. Nós somos 100% presencial. Nós contratamos pessoas, eu deixo bem claro nas entrevistas, que estejam dispostas a lutar pelo ideal da empresa. O ideal da empresa é fazer com que as outras empresas cresçam a patamares superiores àquilo que um dia elas pensaram e imaginaram. Outro ponto importante da nossa cultura, as pessoas têm que ter o senso de dono, o senso de empreendedorismo, têm que lutar para o negócio do cliente da mesma forma que se fosse o negócio dele. E um outro quarto ponto, nós somos aqui as pessoas que andam 2 milhas. Muitas vezes nós estamos ali num momento difícil, muitas vezes a gente está dentro de um projeto que parece ser um projeto complicado e nós temos que ter uma atitude de ser enérgico, atitude de estar disposto para trabalhar mais e assim por diante. Essa cultura molda a cara da Goshenland. As empresas que nos contratam, elas estão buscando um pedacinho da nossa cultura para poder levar para suas próprias empresas e serem transformados. E só essa cultura forte que faz com que nós sejamos contratados. Nós não estamos falando aqui de qualquer tipo de ideologia, nós estamos falando aqui de ideal, que é diferente de ideologia. O grande cantor Cazuza falava, ideologia eu quero uma para viver. Muitos que estão me ouvindo, assim como eu, têm algumas ideologias. Mas quando nós falamos em cultura, eu gosto de trocar ideologia por ideal. O que é ideal? Aquilo que é ideal para o momento. Aquilo que é ideal de acordo com os princípios fundamentais da abertura de uma empresa. Quando nós criamos a Goshenland, Goshenland significa terra da promessa. O nosso ideal era criar processo, criar mecanismo, trazer pessoas que tinham um ideal único de potencializar outras empresas. Que o ideal está acima da ideologia. A ideologia é a ciência do ideal. Logia, ciência, ideal é você ter algo ali que na tua visão, na tua análise, ela é ideal, que é melhor que aconteça. Então quando nós olhamos ali um palco de alguém mudando o hino nacional, querendo imputar uma nova ideologia dentro de um ideal pré-estabelecido, na realidade é que o ideal pré-estabelecido está fraco. Ou os líderes que ali estão dentro do governo, etc., eles estão permitindo que novos ideais sejam adicionados à cultura vigente. Nós temos que tomar cuidado. Eu lembro de um caso muito específico aqui na Goshenland, nós contratamos uma pessoa que aparentemente tinha o ideal da Goshenland, tinha os mesmos valores, as mesmas práticas, etc. No primeiro dia ele descobriu que ele ali não fazia parte desse jogo. Feito isso, ele mesmo foi embora. Ele falou, olha, eu não compactuo com o que a empresa faz, a empresa cobra, a empresa acompanha, a empresa é milimétrica em tudo, por causa disso eu estou indo embora. E você, empresário que está me acompanhando aqui, você que tem sua própria empresa, você que é sócio de outros empresários, você que está
falar exatamente em desenvolvimento econômico dos seus negócios, para gerar emprego e assim por diante, você tem que saber tomar cuidado. Quais são os ideais? Toda hora volta para a cultura. Hoje, no dia de hoje, nós tivemos uma reunião mensal referente ao resultado do mês passado. Nós começamos a reunião passando os valores da Goshen Land, o que nós esperamos para as nossas atitudes, o que nós temos de ideal, o que nós esperamos para as pessoas ali que estão trabalhando conosco. E isso é para fortalecer de tal forma e para lembrar a todo momento, como 10 mandamentos, do que é certo, o que é errado, o que nós valorizamos, o que nós não valorizamos, qual é o nosso ideal, para que nós possamos ali, de uma certa forma, conseguir transferir esse ideal e transbordar, porque se os ideais estão diferentes, é impossível você caminhar. Uma casa dividida, é impossível ela se sustentar. Então, quando nós falamos ali em ideais, os ideais eles precisam estar lastreados num único caminho. Não dá para ter 2 líderes. Você já viu aquela história de cachorro com 2 donos morre de fome? Porque um vai querer fazer tal coisa, o outro vai querer fazer outra coisa. O ideal é isso. O ideal vem para rachar. O ideal vem para se posicionar. Eu gosto de falar também que os mornos serão expurgados. Você quer ter sucesso dentro do teu negócio? Não seja morno, ou seja frio ou seja quente. Vou dar um exemplo. Se você pega o Érico Rocha tem uma postura mais fria, calculista, etc. Mas ele tem a postura dele. Se você pega o Pablo Marçal, por exemplo, ele tem uma postura mais extravagante, uma postura diferenciada. Então ele tem um ideal, assim como o Érico tem um ideal. Mas eles não são meio termo. Sabe aquele negócio da democracia, deixa eu agradar todo mundo? Isso não faz sentido numa empresa. Isso não faz sentido num país. Isso não faz sentido de acordo com uma liderança. O governo eleito, hoje no Brasil, ele segue um ideal que é completamente diferente do governo anterior. Não estou aqui para falar o que está certo, o que está errado. Não estou aqui para expressar a minha opinião pessoal especificamente sobre isso. O que eu estou aqui para falar é que nunca devemos deixar as nossas empresas à mercê de ideais de pessoas que não são os líderes. O ideal de uma empresa vem da liderança, vem dos seus gerentes, vem dos seus coordenadores, vem dos seus supervisores, vem do dono, do fundador. É ele que é responsável por manter a cultura. É ele que é responsável por falar quais são as regras e o que é permitido e o que não é permitido. Nós não podemos fazer a administração de ideais de cultura de baixo para cima, é de cima para baixo. Eu discordo quando você fala assim, não, nós temos que, as empresas precisam ser administradas pelos colaboradores. Se você quiser afundar a tua empresa, sim. Agora, se você tem uma cultura forte, não se engane, eu convivi perto de grandes empresas como Google, como Facebook, visitei várias, 14 anos como diretor executivo da Samsung. Ali, a cultura vem do alto. Mesmo o Google, com suas piscinas de bolinha, tem uma cultura específica do trabalho. Tem uma cultura ali que não deixa ele desviar nem para a esquerda nem para a direita, de desenvolvimento, criatividade. Eu cheguei em um momento na minha carreira a participar de uma vaga para assumir a área de devices do Google no Brasil e na América Latina. Eu fui entrevistado por um monte de gente, até pessoas que estavam abaixo do meu cargo, do lado e acima, porque eles têm uma cultura ali de que a empresa inteira tem que aprovar. Um processo que numa empresa convencional demora 3 meses para fechar, lá no Google é quase 6 a 7 meses para você conseguir contratar uma pessoa, porque todos têm que aprovar. Essa é a cultura deles. O que eu quero dizer para vocês são 3 pilares importantes para que você estabeleça a cultura na tua empresa e que você não seja morno, que você seja ou frio ou quente, mas se posicione. Número 1, detalhe quais são os seus valores, quais são os seus ideais pessoais, líder. Número 2, verifique do teu time quem tem seus valores e quem tem seus ideais no que diz respeito ao desenvolvimento da tua empresa. Número 3, fale constantemente. Chacrinha falava, quem não se comunica, se instrubica. Em outras palavras, nós precisamos comunicar a todo momento a cultura na qual é estabelecida, desenvolvida a nossa empresa. E a cultura, ela é também transferida para os produtos, a cultura é transferida para os serviços, a cultura é transferida para o relacionamento com o cliente, a cultura é transferida para a propaganda, a cultura é transferida para os nossos fornecedores, até os fornecedores da Goshen Land têm a nossa cultura, porque nós somos firmes em trabalho, nosso ideal principal é trabalho, nós seguimos as regras, jogamos dentro das 4 linhas do campo, mas
mas entramos para vencer. Não aceitamos dentro da nossa empresa ser o número 2. Fomos criados para ser a maior consultoria do Brasil e da América Latina. Para isso estamos ano a ano crescendo, mês a mês crescendo. Essa é a nossa cultura, esse é o nosso ideal. É isso que nós queremos ver em todos os corações dos nossos colaboradores. E eu, como líder, não posso permitir que uma cultura diferente dessa e um ideal diferente desse venha fazer parte da nossa empresa. E isso é o que me estabelece forte. Isso é o que faz total diferença. Por fim, quero dar um exemplo mais recente. Todo mundo percebeu que o X foi banido no Brasil e também que o Starlink recebeu uma punição pelo Elon Musk, que era um dos acionistas da Starlink, com 40%. Mas fora do Brasil, o Elon Musk tem um posicionamento dele. Também não quero entrar dentro das ideias de valor para saber se isso é certo ou errado, mas ele se posicionou. Ele falou assim, aqui globalmente eu tenho essa cultura, eu não vou baixar ali a minha opinião contra pessoas que estão quebrando sua própria lei para poder realmente ter informações privilegiadas, em detrimento de uma, até acredito, perseguição política, dentro de tudo que eu li e estudei, mas ele ficou firme na cultura dele. E ele se manteve firme. E mesmo ele perdendo, mesmo ele podendo perder as receitas da Starlink no Brasil, entre outras coisas, ele se manteve firme, porque isso é cultura. A cultura, ela vem acima de qualquer outra coisa. E isso faz com que a Starlink seja cada vez mais uma grande empresa global, trazendo internet, benefício para muitos. E, inclusive de graça para o Brasil, porque desde esse momento de que a Starlink, elas teriam seus bens, suas contas bloqueadas, pela cultura do Elon Musk, ele manteve internet de graça para todo o Brasil. Esse é o meu conselho para todas as pessoas que estão fazendo seus negócios crescerem. Assim como eu fiz em outros negócios, essa é a visão, essa é a minha indicação para você, empresário. Mas eu também quero escutar de você. O que você pensa sobre isso? Deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que queiram aprender a instalar a cultura. Se você permitir essa cultura, a tua empresa vai morrer.